Auditório Teotônio Vilela. Roteiro. Está instalada a 11ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro de 2013, na Assembleia Legislativa, Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre o caso Virgílio Gomes da Silva, desaparecido em setembro de 69. Então, pediria para algum dos integrantes da comissão que lessem o memorial sobre o Virgílio e demais documentos. Com a palavra, Thaís Barreto. Olá, boa tarde a todos. Vou preparar aqui. Virgílio Gomes da Silva, desaparecido no dia 29 de setembro de 1969. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1933, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, e pertencia à Ação Libertadora Nacional, a ALN. Virgílio Gomes da Silva era de origem humilde, nascido no Rio Grande do Norte. Junto à família, vagou por diversos pontos do país. No Rio Grande do Norte, seu estado natal, tendo uma vida sem perspectivas, partiu para São Paulo. Chegando na capital paulista, trabalhou como garçom, balconista, mensageiro e segurança de empresa. Por fim, comprou um bar, vendendo pouco depois. Em 1957, passou a trabalhar como operário na empresa nitroquímica. No mesmo ano, ingressou no PCB e passou a atuar no movimento sindical, mais precisamente no Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo. Como dirigente sindical, liderou greves importantes da categoria. Numa delas, ao tentar paralisar a empresa Lutfala, ele e um operário foram gravemente feridos por disparos efetuados por um dirigente da empresa. Após esse incidente, Virgílio passou a atuar apenas no sindicato, de onde saiu só em 1964, por ocasião do golpe. Por essa época, foi preso por 15 dias, 6 meses, depois fugiu para o Uruguai, mas ficou por pouco tempo, logo retornando ao Brasil. Em 1967, fez parte da dissidência do PCB e, já na ALN, partiu para Cuba, onde fez treinamento de guerrilha, entre os anos de 1967 e 1968. Em 1969, no mês de setembro, comandou a ação do sequestro do embaixador americano Charles Booker Ulbricht. No mesmo mês, foi preso pela OBAN, Operação Bandeirantes, em São Paulo. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi preso no dia 29 de setembro de 1969, na Avenida Duque de Caxias, em São Paulo, por agentes da então Operação Bandeirantes. Virgílio foi levado encapuzado à sede da OBAN. Lá foi vítima de torturas e sevícias, tendo sido trucidado por seus algozes. Não por acaso, faleceu 12 horas depois de dar entrada no prédio da OBAN. No mesmo dia, foram detidos pela polícia sua mulher, Hilda, e 3 dos seus 4 filhos. A esposa ficou presa por 9 meses, permanecendo incomunicável enquanto durou a prisão. A fonte é o dossiê da ditadura Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil. Agentes policiais do Exército envolvidos. Major Inocêncio Fabrício de Matos Beltrão, Major Valdir Coelho, Capitão Benoni Arruda Albernaz, Capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirilo, Capitão Maurício Lopes Lima, Homero César Machado, Delegado Gonçalves Moreira Júnior, Sargento da PM de São Paulo, Paulo Bordini, Agente de Polícia Maurício de Freitas, vulgo Lungarete, Agente de Polícia Paulo Rosa, vulgo Paulo Bexiga. Agente da Polícia Federal, conhecido como Américo. Delegado Raul Careca e Capitão da PM Coutinho. Providências posteriores. Virgílio Gomes da Silva teve seu desaparecimento reconhecido como de responsabilidade do Estado, conforme a Lei 9.940, de 95. Em 2010, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública pedindo declaração
de existência de relação jurídica entre agentes do Estado que participaram diretamente da repressão e tortura e a sociedade brasileira, assim como as vítimas da denominada Operação Bandeirantes, onde está incluso Virgílio Gomes da Silva. Na ação, é pedido que os réus ressarçam o erário dos prejuízos causados pelos atos ilícitos que praticaram enquanto agentes públicos. Uma vez que o Estado pagou indenização para muitos dos afetados pelo regime militar, assim, o MPF quer que os agentes envolvidos devolvam os valores aos cofres públicos e que os mesmos sejam responsabilizados, civil e administrativamente. São réus na ação os militares reformados das Forças Armadas Homero César Machado, Inocêncio Fabrício de Matos Beltrão e Maurício Lopes Lima, e o capitão reformado da PM de São Paulo, João Tomás. Essa ação, além de demandar contra os acusados, também pede que a União e o Estado de São Paulo devem reparar danos imateriais, mediante pedido de desculpas formal a toda a população. Devem ainda, União e Estado de São Paulo, tornar pública todas as informações relativas às atividades desenvolvidas na OBAN. Essa ação está inscrita sob o número 0021967-66.2010.4.03.6100 e encontra-se pendente de julgamento nas Cortes Superiores, STJ e STF. Vai projetar na tela a foto? Tem uma foto para projetar. Ele não quer falar. Ele não quer falar. Põe aí, vê o que tem aí, porque ele está nervoso. Põe a foto. Nós só vamos colocar um outro pendrive da contribuição do jornalista Antônio Carlos Fon. Só um minutinho. Me ajuda. Mas vamos mostrar a foto. Antônio Carlos. Fom, vem cá um pouquinho. Esses três aqui vão dar depoimento. Aqui vem PDF. Agora tem que ser. Acho que ele pode explicar. Fala para ele explicar. Fom, pega o microfone. Com a palavra o jornalista Antônio Carlos Fom. Eu queria pedir, antes de mais nada, à Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, que marcasse, que convidasse outras testemunhas do assassinato do Virgílio Gomes da Silva e a família do Virgílio, que nós só ficamos sabendo em cima da hora. Eu não estou preparado para prestar esse depoimento, mas quero mostrar aqui a foto de um dos assassinos do Virgílio. Tem algo que eu possa utilizar aqui para apontar? Precisava de algo para apontar. Bom, este
sargento PM Paulo Bordini, que era conhecido na Operação Bandeirantes como Risadinha, porque ele é um psicopata sádico, tem dezenas de mortes nas costas, matou dezenas de pessoas. Esse era um assaltante aqui de São Paulo, chamado Assis, que... Oi? Ah, tá. Esse era um bandido aqui de São Paulo, chamado Assis, que foi morto por ele, pelo Risadinha, pelo Paulo Bordini, esse aqui. Esse foi um dos assassinos do Virgílio. Da câmara de tortura ao lado do Virgílio, eu estava no chão, eu tinha saído do pau de arara para que usassem a câmara para matar o Virgílio, e ouvia o interrogatório e o espancamento do Virgílio e as risadas desse indivíduo. Eu não sei como tratar, como chamar um animal desses. É um animal, é um psicopata, não foi a única pessoa, nem esse, nem o Virgílio. Esse cara matou dezenas de pessoas. A última informação que se tem dele, ele se aposentou e foi morar na região de Piracicaba. Não sei se ainda é vivo ou não. É possível, porque não era. Essa foto aí é de 1971, 72. Vê-se que já não era tão velho na coisa. É possível que ainda esteja vivo, mas não tenho certeza. Como? O Assis foi assassinado pela polícia em 1971, não é? Então, essa foto é de 71, como se vê, ele não era tão coisa. É possível que esteja vivo. Aqui, agora, ainda... Eu posso ouvir a risada dele, né? Agora que ele está sentado, está um pouco mais calmo, vê se ele pode falar de novo. Fom, como você se emocionou muito, fica aí sentado, fica aí, dá o microfone. Não, deixa a foto para ele poder falar. Deixa a foto. Não, fala sentado, pega o microfone, com calma, repete o que você falou que não gravou nada. Dá o microfone para ele lá, dá um pouco de água. Põe a foto de novo. Apaga a luz de trás para dar um pouco de contraste. Isso. O aparelhinho está aqui. De vez em quando. Com a palavra, Antônio Carlos Fom. Essa é a fotografia de um dos assassinos de Virgílio Gomes da Silva. Essa pessoa que eu indico aqui com esse laser, o nome dele é Paulo Bordini, é um sargento da PM, sargento Paulo Bordini. A última informação que eu tenho é que ele se aposentou e mudou para a região de Piracicaba. Pela idade, essa foto é de 1971, vê-se que ele não era tão mais velho do que eu, que as pessoas na coisa, é possível ainda que esteja vivo. Essa pessoa, esse animal, era claramente um sádico psicopata. O Virgílio e essa pessoa que está morta aqui no chão, que foi assassinada por ele, era um assaltante aqui em São Paulo chamado Assis, foi morto pelo Paulo Bordini, e o Virgílio e o Assis não foram as duas únicas pessoas assassinadas por esse psicopata. Ele é autor de dezenas de homicídios, vários sob tortura na Operação Bandeirante ali no Doicode.
eu estava sendo torturado por ele e por outros agentes da coisa, fui retirado do pau de arara, colocado numa sala ao lado, e para que pendurassem o Virgílio, para que torturassem o Virgílio. E da sala, era dividido só por uma divisória de Eucatex, eu podia ouvir os gritos, podia ouvir o interrogatório e podia ouvir a risada histérica dele. Ele tinha o apelido de Risadinha, porque ele ria histericamente enquanto torturava as pessoas. Obrigado, Fon. Vamos lá. Então, primeiro eu quero ler a carta que o Antônio, antes de montar a mesa, agora já pode acender a luz. São Paulo, 25 de fevereiro de 2013. Excelentíssimos senhores deputados, membros da Comissão da Verdade, Rubens Paiva. Antônio Carlos Fon, brasileiro, casado, cédula da identidade RG 3562972/1, SSP, SP, CPF 216468-058/87, residente à Rua Bela Sintra, 188, apartamento 12, vem se colocar à disposição dessa comissão para prestar informações sobre o assassinato de Virgílio Gomes da Silva, morto em 29 de setembro de 69, nas dependências da então Operação Bandeirantes, mais tarde denominada de DOI-CODE pelo 2º Exército, do qual foi testemunha auditiva. Nessa condição, e para não tomar muito tempo dessa audiência pública, caso a comissão Rubens Paiva se digne a ouvi-lo, pede que se determine dia, hora, local para tomar seu testemunho, no qual terá condições de identificar normalmente 4 assassinos de Virgílio, sendo que um deles pode até apresentar fotografia. Solicita ainda para que sejam igualmente convidados a depor a senhora Hilda Gomes da Silva, viúva de Virgílio, Celso Antunes Horta, Maria Aparecida Santos, igualmente testemunhas do assassinato. Respeitosamente, Antônio Carlos Fon, 25 de fevereiro de 2013. Bom. Tudo bem. Tá. A Vivian está me dando aqui o original do convite que foi feito no dia 6 de fevereiro de 2013, 6 de fevereiro, que foi por e-mail, às 15h58. Então, eu quero pedir desculpa publicamente. Aqui também tem o texto, mas eu quero pedir desculpa publicamente, embora o FON tenha sido convidado ou confirmado hoje, há meia hora atrás, ele veio, compareceu, trouxe e se colocou. Eu quero pedir desculpa por esse mal-entendido. Mas vamos lá, então. Vamos levantar a tela. Vamos chamar as pessoas que foram convidadas. Levanta a tela, por favor. A dona Hilda Martins da Silva, o Domingos Galante, o Virgílio Gomes da Silva Filho e, evidentemente, que o FON compõe a mesa, se puder, se quiser ou não, e se puder depor hoje, se não deponha num outro dia, devidamente preparado. Também está presente o Procurador da República, Dr. Sérgio Suyama, que investiga o caso do Virgílio no Ministério Público Federal, que eu também queria chamar para compor a mesa. Eu vou me sentar. Tem 2 publicações patrocinadas pelo Sindicato dos Químicos de São Paulo. Essa revista do Sindicato dos Químicos e esse pequeno livro contando a história de Virgílio Gomes da Silva, de retirante a guerrilheiro. Revistas tem bastante, os livros tem poucos. Quem não tem o livro pode retirar com o pessoal aqui da comissão, com a Vivian. Deixa eu me organizar para começar. A Hilda senta aqui.
Virgilinho senta aqui, Fon senta aqui, e o Domingos senta aqui, doutor senta aqui, Melinha aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos compor a mesa. Então, compõe a mesa, Dona Hilda, Virgilinho, Antônio Carlos Fon, Domingos Galante, e à minha direita, doutor Suyama. Um microfone sem fio para a Dona Hilda, está aqui. Deixa eu começar direitinho. Dona Hilda, boa tarde. Pode começar a falar. Pode começar? Sou a viúva do Virgílio Gomes da Silva, que tenho 4 filhos. Tinha, na época, pequenos. A minha filha tinha 4 meses. Ai, eu já comecei a ficar nervosa já. Não vai dar para me falar. Então, deixa o Virgílio começar. Tem a sua menina lá também. Vem para a mesa. Vem para cá. Fica aqui do lado da Melinha. Virgílio Gomes da Silva, filho. Começa depois dela. A senhora só falar o que a senhora quiser, a hora que a senhora quiser. Vamos lá. Bom, boa tarde. Meu nome é Virgílio Gomes da Silva, filho. Vamos tentar conversar, né? Falar, explicar aqui o motivo da nossa presença. Sempre muito emocionante, né? Tocar nesse assunto, mas é necessário. Eu tenho 51 anos. Na época em que aconteceu o desaparecimento do meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Eu sou o segundo filho de 4, né? Tem o Vladimir Gomes da Silva, meu primeiro, o irmão mais velho. Fala um pouquinho mais perto. Segue eu, tem o Gregório Gomes da Silva, que é o outro meu irmão, e a Isabel Maria Gomes da Silva, que era caçula na época, como falava minha mãe, ela tinha apenas 4 meses de nascido. Eu queria começar o meu depoimento ressaltando a importância do surgimento da Comissão da Verdade, tanto estadual como federal, pelo papel histórico que ela tem, né? A importância tão grande de que se resgate esses fatos, sejam esclarecidas as circunstâncias em que ocorreram cada um dos assassinatos, das mortes e desaparecimento, tanto de presos políticos como daqueles que nem foram presos, foram executados, né, antes mesmo de serem presos. O que não diminui nem aumenta a barbárie da época. A barbárie foi a mesma. De tal forma, eu queria ressaltar a importância, né, da criação e do trabalho dessa comissão e agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui dando o nosso depoimento. Bom, 40 anos passado, 42 anos passado do assassinato do meu pai, as lembranças continuam sendo as mesmas, né? Nada vai conseguir trazer ele de volta, né? Mas, sim, o que nos traz aqui é exigir
pedir para que sejam esclarecidas essas situações em que foram executados e sejam julgados as pessoas que estiveram envolvidas no caso. O caso de serem julgados ou não, isso daí compete aos órgãos pertinentes, né? Porém, existe do outro lado a revolta e a necessidade do sentimento de justiça, porque é muito ruim, é muito duro a gente ver que pessoas que usaram o poder público contra o povo, o que é totalmente contraditório, porque eles estavam ali para servir o povo, ainda hoje desfrutem de cargos políticos, ainda hoje desfrutem de aposentadorias, ainda hoje desfrutem de regalias que saem do bolso do contribuinte. Isso daí é uma vergonha, né? Isso daí a gente tem que chegar a esclarecer e colocar para todo o povo brasileiro o que essas pessoas realmente fizeram, o que essas pessoas, com sadismo, né, conseguiram executar. E não só os executores, como também os mandantes, né? Quem estava no poder naquela época, prefeitos, né, delegados, tantos outros, que tinham a obrigação de zelar pela segurança da população, eles estavam fazendo o contrário. Nós, como crianças, fomos privadas de desfrutar do carinho, da educação, de todo acompanhamento que um pai pode dar a seus filhos. Isso não tem como voltar atrás, não tem como se recuperar isso, mas tem como se recuperar a memória, e isso passar para novas gerações, isso inculcar, aparecer nos livros de ensino da história do Brasil, onde essas páginas são páginas negras, né? O livro de história do Brasil deveria ter, do 64 até o ano 79, 80, toda ela pintada de preto, para que se soubesse no livro, naquele período, que foi um período negro. E todo mundo soubesse isso. Então, eu estou aqui para o que precisar a comissão de esclarecer, o que estiver ao meu alcance. Eu era uma criança de 6 anos, lembranças que temos, às vezes elas se misturam com fantasia, devido a relatos que a gente escuta de companheiros do meu pai na época, mas tem muito deles, como o dia que a gente foi preso, que isso daí está vigente na minha memória, não vai sair nunca. O fato da gente ter sido tirado da nossa mãe e colocado num juizado de menor, e sem a expectativa, não tinha noção do que poderia acontecer. E isso leva a traumas, leva a sofrimento, leva a que dura e demora em curar. Então, me coloco à disposição da comissão para o que precisarem, para a gente chegar a um esclarecimento dessa situação. Obrigado, Virgílio. Fon. Antônio Carlos Fon, jornalista Antônio Carlos Fon. O Virgílio era meu companheiro, era meu comandante. Eu conheci vocês, crianças, na minha casa. A Hilda,
a Hilda ainda grávida da Isabel. Aí, o Virgílio foi preso na minha casa. Eu fui preso às 6h30 da manhã, ele foi preso algumas horas depois, quando chegou na minha casa. E aí foi levado para a Operação Bandeirantes. Eu estava sendo torturado, eles tinham 3 câmaras de tortura, em 2 tinha um pau de arara, na terceira não tinha. Eu estava pendurado num pau de arara, me tiraram do pau de arara para pendurar em teu pai. Aí eu fui colocado na sala ao lado e eu vi o assassinato do comandante Jonas. Eu estou muito emocionado, eu fiquei sabendo, tive a confirmação dessa audiência meia hora antes, às 1h30, não estava sabendo na semana passada, mas não tinha a confirmação, e eu não estou, além da emoção, eu não pude me preparar convenientemente para prestar depoimento. Eu acho que acho que é importante também que esse depoimento seja prestado junto com os companheiros Celso Antunes Horta, que estava sendo torturado na terceira Câmara de Torturas, torturado ao mesmo tempo que seu pai, e também ouviu os gritos, o assassinato. A Darcy Miak diz que a gente não ouve os gritos do companheiro quando a gente mesmo está gritando. A gente só ouve os gritos do companheiro nos intervalos dos nossos próprios gritos. Mas o Celso ouviu os do seu pai, como eu vi depois que saí do pau de arara, eu vi os gritos do teu pai e do Celso. Eu quero ter mais tempo para me preparar para contar isso. Agora, quero te dizer uma coisa, eu me orgulho muito de ter conhecido o Virgílio, de ter conhecido o comandante Jonas. Vou passar a palavra para o Domingos Galante, companheiro Domingos Galante. Domingos Galante, eu fui presidente do sindicato, o Virgílio foi da minha categoria. Eu fui dirigente sindical de 82 a 89. E conheci o Virgílio de forma indireta pelo depoimento de antigos dirigentes do sindicato. O sindicato teve intervenção em 64 e teve nós tentamos recompor a história via nossa documentação, mas o sindicato, esse período, tem um período grande que não tem livros, não temos documentos, não temos nada, porque o sindicato foi limpo, talvez não só pelos agentes da ditadura, mas, inclusive, pelos próprios dirigentes que tiraram muitos documentos para evitar que fossem usados como prova, né? O Virgílio foi um membro da categoria muito importante. Ele entrou... na realidade, ele nunca foi diretor do sindicato. Ele, como o sindicato havia muitos dirigentes do PCB, o Virgílio era um homem do partido e um dirigente importante, muito valoroso, muito corajoso. Todos os companheiros lembram-se, desses antigos companheiros se lembram demais do Virgílio. Inclusive, como contou aqui, ele foi baleado, inclusive. Ele foi um dos líderes da greve de 63 pelo 13º. Ele teve um papel muito importante em toda a Zona Leste, organizando o movimento sindical. E ele era tão importante no sindicato que ele foi alçado, a categoria toda o conhecia como diretor do sindicato, mas, na realidade, ele não era o diretor. Ele era, a diretoria o colocava junto como um membro da diretoria, e ele era conhecido e respeitado como diretor do sindicato. Então, o Virgílio é uma figura inestimável para os químicos. Nós temos nós temos até um clube de campo que tem o nome dele.
nós temos lá uma lembrança dele, a comissão, a Secretaria de Direitos Humanos montou um busto lá para ele, e ele é muito importante. Então, fica aqui meu depoimento, não tanto pela Comissão da Verdade, mas pela lembrança dos seus companheiros de categoria e da diretoria toda. É isso. Obrigado. Eu aproveitar esse intervalo das falas para dizer que está aqui presente meu companheiro, meu irmão João Paulo Rilo, membro dessa comissão. Com a palavra, doutor Sérgio Suyama. Só uma questão, uma correção, deputado, é que eu não sou o responsável pelo caso do Virgílio. Eu fui convidado hoje para falar sobre o caso do Aloysio Palhano. Eu estou verificando aqui, o caso do Virgílio, há um inquérito policial em andamento para apurar a execução sumária e a ocultação depois do cadáver do Virgílio, e há um número aqui do inquérito. Então, eu gostaria de passar para a comissão. Salvo engano, a colega procuradora que cuida desse caso é a colega Elizabeth Kobayashi, mas aí precisaria, eu só estou pedindo para confirmar o nome do procurador, mas então eu, talvez como uma recomendação, né, a comissão, é que haja algum tipo de moção, né, de apoio às investigações ou de um pedido, né, para que seja esclarecido completamente esses fatos. O número do inquérito, não sei se a assessoria a secretaria aqui gostaria de marcar, é um inquérito policial número 0031/2011-3. Esse é o número que o inquérito recebeu na Polícia Federal. E o número do Ministério Público Federal desse caso é o número 1.34.001.007.487/2009-54. Esse inquérito policial, então, ele foi instaurado no ano de 2009, a partir da iniciativa dos colegas Marlon Weichert e Eugênia Gonzaga, e esse, então, salvo engano, a Polícia Federal somente cuida de 2 casos da ditadura. Todos os outros casos da ditadura estão sendo investigados pelo próprio Ministério Público Federal. Então, esse caso, né, diversamente do que acontece, né, normalmente, ele está sendo investigado pela Polícia Federal de São Paulo, né, no âmbito desse inquérito policial que eu passei o número. Então, como uma sugestão para a comissão, é que seja, então, feita, ou então uma reunião com o procurador e o delegado responsável, ou então algum tipo de moção, algum tipo de gestão, para que esse inquérito seja concluído o mais rapidamente possível, para que as pessoas sejam responsabilizadas. O senhor gostaria que eu falasse do caso do Aloysio ou falamos depois sobre ele? Não, do Aloysio depois. Pois não. Como está todo mundo do Virgílio aqui, pois não. O senhor não poderia fazer nenhum comentário sobre esse documento, só vai entregar o caso, esse aqui é o caso do Aloysio Palhano. Tá bom, o inquérito do Virgílio, como eu disse, eu não sou responsável por ele, então eu não sei informar exatamente qual é o andamento, qual é a situação atual desse caso do Virgílio. Deputado, a iniciativa foi do sindicato. Domingos Galante com a palavra. A iniciativa foi do sindicato que pediu a investigação civil e criminal. Uhum. A diretoria do sindicato que solicitou isso em 2009. Perdão, então, pela informação equivocada. 2009, não, 2009. 2009. Com a palavra, Antônio Carlos Fon. Esse inquérito já deve estar sendo concluído. Eu depois, como testemunha nesse inquérito, no início do ano passado. Na Polícia Federal? Na Polícia Federal. Isso. E estavam faltando ser ouvidos a Maria Aparecida Santos. Não, a Maria Aparecida Santos foi ouvida junto comigo, no mesmo dia que eu fui ouvido. Faltava ouvir o Celso Horta e o Manuel Cirilo, como testemunhas nesse inquérito. Eu creio que o Celso Horta também já foi ouvido. Então, esse inquérito deve estar sendo concluído. A não ser que tenha alguma diligência, tenha sido pedido alguma diligência, mas esse inquérito deve estar sendo concluído. Eu mandei uma mensagem para o meu secretário, pedindo o nome do procurador responsável. Assim que eu tiver essa informação, eu passo também para a mesa. Dona Hilda.
Boa tarde. Eu vou ver se consigo falar alguma coisa, porque fico muito nervosa quando toco nesse assunto. Boa tarde para todos, em primeiro lugar. Obrigado pela presença. O Virgílio foi assassinado dia 30 de setembro de 69. E em São Sebastião, eu estava em São Sebastião nessa época, e ele veio para cá, foi quando pegaram ele. E no dia 30 vão em São Sebastião e me pegam eu e meus 3 filhos, o Vladimir, o Virgílio e a Isabel, que na época a Isabel tinha só apenas 4 meses só. Vocês me desculpem. Eles levaram a gente para a Operação Bandeirante e lá começaram já, na presença deles mesmo, começaram já a fazer o interrogatório, fazer perguntas. Aí me separaram dele. Eu não queria me separar deles de jeito nenhum. Mas veio uma freira e pegou eles e levou para o DOPS. Aí parece que eles ficaram 2 dias no DOPS, depois foram para o Juizado de Menores. Ficaram 2 meses no Juizado de Menores. A Isabel, que tinha 4 meses só, foi hospitalizada, quase morreu. Eu fiquei presa 9 meses e 4 deles incomunicável. Eu não podia ver meus filhos, não podia saber deles. Todo mundo recebia visita e eu não recebia visita, como se eu fosse a maior terrorista do mundo. E eu não tinha nada, eu não participei em nada. Foi a tortura mais grande para mim, me separar dos meus filhos. Quando eu subi da morte do meu marido, do Virgílio, aí foi um desespero grande, porque eles não queriam, diziam que não, que ele não tinha matado ele. Ele talvez tivesse fugido, talvez já estivesse até em Cuba. Eu falei, essa hora ele deve estar em Cuba. É o que eles me falavam. Mas depois eu fiquei sabendo pelas próprias companheiras que estavam presas que tinham assassinado ele. Aí minha família arrumou um advogado e tirou meus filhos do juizado. Minha família ficou responsável por eles até eu sair 9 meses depois. Aí eu estive 2 anos ou 3 anos aqui, não me davam trabalho, eu não podia sustentar meus filhos, porque todo trabalho que eu arrumava me mandavam embora. Uma vez porque eu tinha filhos, não podia trabalhar, outra vez porque eu não era produtiva, sempre me mandavam embora. Então, aí a Rose e o Closé perguntou se eu queria ir para Cuba. Aí eu falei que sim, que eu queria ir para lá. Aí fomos para Cuba. Em 71, né? Aí a gente foi para o Chile, ficou 1 ano no Chile, aí depois a gente foi para Cuba, em 72. E ficamos, aí Cuba formou meus filhos, educou meus filhos, são todos engenheiros, graças à educação que Cuba deu a eles. Eu sou eternamente grata a isso, a Cuba. Quando foi em 60, já todos meus filhos formados, já eu queria ver que eles tivessem convivência com a minha família aqui no Brasil, porque eles não conheciam a família. A Isabel, pelo menos, coitadinha, e o Gregório, que tinha apenas 2 anos e 4 meses, não conheceu o pai. Para elas, o pai é pai só, não tem a figura do pai, não tem o carinho do pai, porque ela não chegou a conhecer o pai, nem ela, nem o Gregório. Eles dois ainda, o Vladimir e o Virgílio, ainda teve um pouco uns aninhos de convivência com o pai. Mas a Isabel não tem convivência nenhuma com o pai, o Gregório também não. E isso daí é uma coisa que ela carrega para o resto da vida, de não saber como era o pai dela. Às vezes conhece o pai dela pela fotografia só, e porque elas falam. Aí, quando foi em 92, a gente regressou, porque tinha que convivência com a família aqui um pouquinho também, porque eles não conheciam a família, não tinha convivência com a família. Pelo menos já não teve convivência com o pai para ter convivência com a família, com a minha família. Então, voltamos todos para cá. Em 2004. Em 2004 foi quando o Mário o quê? Mário Magalhães estava fazendo uma procura nos documentos para fazer um livro sobre o Marighella. E aí foi onde eles encontraram
o laudo da morte do Virgílio. Aí foi a certeza mesmo da morte dele, porque tem a fotografia dele, tem o nome dele, tem os documentos dele, tudo no laudo. Aí foi onde a gente ficou tendo a certeza mesmo que ele estava morto e desaparecido. Aí foi onde a gente começou já a querer as buscas do corpo dele, saber onde que foi enterrado, saber onde que tinham feito com ele, mas tudo dificultava. Mas depois, com a colaboração do Sindicato dos Químicos e o Grupo Tortura Nunca Mais, se responsabilizaram por essa causa, e foi onde abriram os processos para buscar o corpo do Virgílio. E foi em 2009 que começaram as buscas no cemitério da Vila Formosa. A Polícia Federal veio aí, fez as buscas, cavaram várias sepulturas, mas parece que até hoje eles não deram o resultado do DNA, que estava faltando só isso aí, para resolver se ele está nessa alçada que tiraram ou não. Então, meu agradecimento mesmo ao sindicato, que se lutou muito por isso, e ao Tortura Nunca Mais, o grupo do Tortura Nunca Mais, através da Rose, que ela também se esforçou muito. Por isso, o doutor Lúcio, que é o advogado que também andou atrás dessa causa, e ainda estão atrás de tudo isso daí. Agora só esperamos os resultados pela Comissão da Verdade agora, ver o que podem resolver nisso daí. E se precisarem mais algum esclarecimento, alguma coisa, eu estou aqui à disposição. E me desculpe meu nervoso, porque tocar nesse assunto, para mim, é duro. Obrigada a todos. Isabel, dá uma palavrinha, não? Não tenho lembrança. Amélia Teles. Boa tarde a todas as pessoas aqui da mesa e do plenário. Eu não conheci o Virgílio Gomes da Silva, eu conheci a dona Isabel, a mãe do Virgílio, que, na época da ditadura, fazia parte da comissão de familiares e que era uma guerreira, aquela mulher. Ela lutava muito para denunciar todas as barbaridades que foram cometidas, não só contra o Virgílio, mas contra todos os presos. Ela defendia todos os presos políticos. Ela tinha ainda um filho, o Chiquinho, que ficou preso muito tempo, né, 10 anos no presídio. E eu queria aqui também lembrar da dona Isabel, que ela foi uma figura importante. Ela participou em muitos momentos com a gente, indo e vindo. Quantas vezes nós fomos de ônibus para Brasília, a gente viajava ali 16 horas, e ela já era uma senhora, já de mais idade, às vezes ficava com as pernas inchadas, né, de tanto ficar sentada no ônibus, mas ela ia. Se a gente chamasse a dona Isabel, vamos embora, para denunciar as ameaças aos presos políticos. E queria lembrar também que o Virgílio Gomes da Silva, nessa nossa luta para denunciar os desaparecidos políticos, nós podemos dizer que a ditadura foi criando a figura do desaparecimento forçado com o caso do Virgílio. O Virgílio praticamente é o primeiro desaparecido político. O que eles fazem? Eles não comunicam aqueles comunicados: terrorista morto em tiroteio, ou terrorista se suicidou, ou foi atropelado. No caso do Virgílio, não tem nenhum comunicado à imprensa, por mais distorcido, por mais mentiroso que seja, né? E o que acontece? Quando há a abertura da vala de Perus, a Comissão de Familiares vai
fazer uma pesquisa no Instituto Médico Legal, e lá nós encontramos o pedido de a requisição de exame, me parece que o número é 4059, esse documento, e era desconhecido, e tudo parecia que era o Virgílio. E eles falavam que ele tinha sido, que esse corpo tinha sido encontrado no Jardim Ibirapuera, quer dizer, a Operação Bandeirantes ali no Paraíso. O Jardim Ibirapuera fica lá perto do Campo Limpo, lá quer dizer, esse corpo, eles contavam a história assim, né, naquela requisição de exame, né? E o que eu quero falar aqui é que houve assim toda uma construção do desaparecimento, com não dando a notícia da morte, e ocultando o cadáver, não colocou um número. E é interessante que o número, junto do número, tinha FF, fichado e fotografado. Ele foi fichado e fotografado, mas nós não tivemos acesso, nem à ficha, nem à fotografia. Depois, anos mais tarde, o Mário Magalhães vai nos arquivos públicos e acha essa ficha que nós tanto procuramos, né? Mas isso foi toda a estratégia da ditadura para ocultar o cadáver, que a gente não tivesse informação. Então, ele praticamente é o primeiro. Eu nunca gosto de afirmar com toda certeza, principalmente numa Comissão da Verdade, porque a ditadura fez tanta barbaridade, cometeu tantas atrocidades por esse Brasil afora, mas do que nós temos registrado, o Virgílio é o primeiro desaparecido político, com certeza, do nosso registro. Não digo que seria o primeiro desaparecido político da ditadura, porque essa ditadura cometeu, não digo com toda certeza, mas que, no nosso registro, ele é o primeiro desaparecido político, Virgílio Gomes da Silva. Então, é um nome que nós, familiares, mesmo não tendo conhecido, tivemos o prazer de conhecer a família toda, que a família é tão doce, tão assim, cheia de ternura. Eu penso assim, gente, a família do Virgílio é uma família que está sempre receptiva, né? Sempre receptiva, sempre solidária, né? E eu me lembro muito da Dona Isabel. Dona Isabel, que era uma pessoa de luta, uma guerreira. Então, esse caso eu queria que ficasse registrado aqui na Comissão de Verdade, como o nosso registro também de Comissão de Familiares, como o primeiro desaparecido político da ditadura militar. Eu queria só registrar o seguinte. Recentemente foi encontrada uma vala comum na Vila Formosa, no cemitério de Vila Formosa, não com a mesma... Bom, ninguém sabe o que tem lá dentro. Foi encontrada uma vala comum na Vila Formosa, com uma quantidade muito grande de ossadas, todas misturadas. E foi descoberto que, além dessa vala, tinha valas no cemitério, no próprio cemitério. Essa vala em frente ao prédio da administração, é uma vala redonda, que estavam depositadas muitas ossadas do período da ditadura, não se sabe se provenientes do Esquadrão da Morte ou de presos políticos, e foi feita uma laje em cima e esmagou uma quantidade muito grande de ossos. Essa vala está selada lá para a posterior exumação. Mas tinha uma informação que Virgílio Gomes da Silva e o Sérgio Correia estavam lá enterrados. Houve algumas diligências do Grupo Tortura Nunca Mais e dos familiares de mortos desaparecidos
para a identificação da vala do Virgílio e do Sérgio Correia. O cemitério, a localização das valas, estava muito alterada, muito mexida, embora alguns restos mortais tenham sido de lá retirados para posterior identificação. Esse assunto está suspenso, está parado, para que agora, após a instalação da Comissão da Verdade, haja condição de se identificar a sepultura, se é que está lá mesmo, se aqueles ossos de lá retirados pertencem ao Virgílio Gomes da Silva. Pois era até bom, se alguém que acompanhou, além dos familiares, se alguém que acompanhou, Domingos Galante, o próprio FON, tem mais informações, ou a Melinha tem mais informações. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: muita coisa tem se dito sobre as crianças que foram sequestradas na ditadura. A dona Hilda, com muita emoção, e o Virgílio, filho, tentaram falar. Era importante, Amelinha, que você contasse, dentro do capítulo das crianças que foram sequestradas, para até dar um pouco mais de força, para a família ter um pouco mais de gás para falar, se você podia contar a história dessas 3 crianças que foram sequestradas, presas com a dona Hilda, sequestradas, e todo o drama que foi até eles se reencontrarem e tudo mais. Acho que era importante, embora a dona Hilda tenha começado a falar, eu acho que era importante que ficasse registrado nessa reunião. Domingos, você poderia falar um pouco sobre Vila Formosa, ou vamos aguardar uma outra audiência para falar sobre isso? Eu acho que é importante, só Domingos Galante. Domingos Galante, como você iniciou, foram 2 semanas, né? Praticamente 2 semanas de escavações, e o arruamento do cemitério ele foi muito alterado. Eu participei das audiências em que, acho que em torno de 8 ou 10 administradores do cemitério depuseram nesse processo que o doutor citou, esse inquérito policial. E o que se mostrou foi o seguinte: é um verdadeiro caos o Vila Formosa, verdadeiro caos. Nem os administradores. Teve administrador regional do tempo do Jânio Quadros, se não me engano, que disse que foi 4 vezes ao cemitério em 2 anos de diretor, ele foi 4 vezes. Então, aquilo ficou a Deus dará. O cemitério, ele era, quando se refazia arruamentos, né, se redesenhava quadras e não se registrava o que se fazia. Então, onde havia corpos enterrados, passava-se ruas em cima, plantou-se árvores. E é interessante porque, em especial, na quadra 47, né, que era do Virgílio, foi uma das mais tumultuadas. Registros pouquíssimos, pouquíssimos. E o que se tentou foi baseado em fotos da época, porque, inclusive, o deputado conseguiu uma foto, acho que de 67, se não me engano, antes do enterro do Virgílio, com acompanhamento de fotos, uma foto aérea, inclusive, né? A tentativa de... A localização foi feita com esses sistemas de satélite. Então, pegou-se um antigo desenho do cemitério, ainda de 67, localizou-se geodesicamente, é isso? Geodesicamente, a localização, depois se trouxe essa localização para a atualidade. E foi em torno dessa localização que no entorno cavou-se e foi-se até as últimas sepulturas. Retiraram-se 16 ossadas, algumas liminarmente eliminadas, porque os legistas imediatamente perceberam que eram mulheres ou crianças,
Então, algumas ossadas foram liminarmente eliminadas. 16 foram para o exame e fazem parte do que foi recolhido para a Polícia Federal para se fazer exame de DNA, que não sei, parece que ainda não foi feito. Inclusive, tentou-se, nesses 16 ossadas, far-se-ia também um exame levando em conta o tamanho do Virgílio, a sua estatura, algumas, eu não sei, a minha linguagem não é apropriada, mas tamanho dos ossos, ossatura, arcada dentária, mas as informações são muito frágeis. Enfim, é nesse ponto que o inquérito essa ação liminar de escolha, escolheu-se as 16 ossadas e agora tem que se fazer o exame de DNA, que ainda está em andamento, né? Lembre-se que são ossos que ficaram 40 anos enterrados. Então, a precariedade do material é muito grande. Então, vai precisar, inclusive, de muita sorte para ter algum resultado. Lembre-se que o Virgílio foi enterrado, possivelmente, na terra bruta, então, nem proteção alguma teve, né? Nem de um caixão, nem de coisa alguma. Então, a desculpe, do material é muito grande, muito grande. Então, é isso que eu tenho de informe, não sei se eu auxilio aí. Tá? É isso, deputado. Quer falar um pouco das crianças? Esse capítulo. Não, eu acho que, em relação às crianças, são muitas as crianças que foram sequestradas. O caso, com certeza, o caso dos filhos do Virgílio são casos que têm que ser relatados dentro da Comissão da Verdade e apurado tudo isso. Mas são muitos. Então, outro dia nós fizemos um levantamento rápido, tem mais de 50 crianças só por aqui, só fazendo um levantamento rápido dentro das nossas relações hoje aqui na cidade de São Paulo, porque nós não fomos nem para outros lugares. E aí a gente pensou em fazer uma audiência só, uma, duas, quantas forem necessárias, organizar só sobre as crianças. E aí eu pediria que os filhos do Virgílio viessem contar a sua experiência. Viessem contar aqui a experiência e relatar. Porque a ditadura, esse foi o crime que não tem nome para esse crime. Porque todo crime que a ditadura cometeu são crimes de lesa humanidade. Agora, esse de prender criança, sequestrar a criança, a tortura, no mínimo, a tortura psicológica aconteceu, no mínimo. Eu lembro bem do Virgílio, o Vladimir, o Gregório, contando como é que foi, o que eles passaram. Tem até o filme 15 Filhos. Então, eu vejo sempre aqueles meninos contando essa história, contando como que eles viveram esse momento. Outras companheiras, como meu caso, também meus filhos foram sequestrados também. Eu tenho meu sobrinho que nasceu na prisão. E tem casos, agora eu tenho conversado muito com as mães, que elas só relatam agora. Elas não tiveram, nem as crianças, nem a mãe nunca relataram, porque o caso, vocês, pelo menos, com toda a dificuldade, com toda a carga emotiva, que é muito forte, mas vocês vêm a público falar dessa dor. E tem gente que não veio. Como é difícil, como é difícil. Tem gente que não veio. Então, a Comissão da Verdade tem que propiciar, pelo menos, condições para uma reparação, que é no campo político, mas também no campo afetivo e emocional. Porque eu vejo a Isabel que menos fala. A Isabel não fala. E a Isabel tem que falar, sim. Sabe por quê, Isabel? Talvez o trauma seja maior para você do que para os outros. Porque tem um estudo do Conselho de Psicologia dizendo que quanto mais jovem, quanto mais bebê é a vítima, o trauma é maior. Isso eu aprendi com o pessoal que estuda os efeitos e os traumas dessa tortura, que é física, psicológica. Então, isso aí vai ter uma audiência
Eu acho que até mais, porque pelo número de crianças, talvez vai exigir até uma semana de audiências aqui só para falar das crianças, das mães, né? E dessa relação, como é que foi essa relação da maternidade e dessas crianças, né? Recentemente, eu acho que sempre nós temos que lembrar disso, recentemente teve o suicídio do filho do Dermir Azevedo, o Cacá, que foi preso e foi torturado, né? Inclusive torturado fisicamente com 1 ano e 8 meses, quando os pais foram também sequestrados. Então, a gente tem que estar fazendo alguma coisa mais contundente, trazer, pelo menos, nos relatórios da Comissão da Verdade, para que essas páginas sejam escritas na história oficial desse país. Agora, quanto às buscas no cemitério, o cemitério da Vila Formosa, as primeiras vezes que eu estive lá com outros familiares que não estão aqui, nós ouvimos uma história, isso há muito tempo atrás, nós ouvimos uma história que lá no cemitério da Vila Formosa tinha uma quadra, que eles falavam quadra dos terroristas. Os próprios coveiros chamavam de quadra dos terroristas. Essa quadra era onde se prendia, onde se sepultava muitos indigentes ou desconhecidos, mas que vinham do Instituto Médico Legal com aquele sinal T de terrorista, né, que eles faziam essa anotação. Pelo que os sepultadores puderam falar com a gente, né, a informação de sepultadores ali, da região, coveiros e aqueles jardineiros também, que tem uns, né, o pessoal da jardinagem. Essa quadra foi desfeita. Elas, como o Domingos Galante falou, todas essas quadras houve várias reformas dentro do cemitério para descaracterizar essas sepulturas, de maneira a gente nunca encontrar essas ossadas, os restos mortais. Isso aí foi uma descaracterização, do meu modo de ver, pelo tudo que eu acompanhei, foi planejada mesmo. Quer dizer, você não noticia a morte, você oculta o cadáver e ainda descaracteriza o cemitério se, por acaso, alguém insistir em lá buscar o corpo, né? Então, nós estamos vivendo essa situação. Provavelmente, esse caos de registro é também intencional, né? Eu acho que faz parte da estratégia, né, do desaparecimento. A estratégia começa lá na Operação Bandeirantes e passa para o Instituto Médico Legal, passa por... Enfim, ela tem toda uma rede aí, né, que vai ocultar essa história, esse cadáver. Eu acho que a repressão planejou tudo isso. Só não planejou, não conseguiu pensar que a gente era muito persistente, nós íamos continuar cobrando, né? 40 e tantos anos. No caso do Virgílio, vai fazer 44 anos este ano, né, que tudo isso aconteceu. E nós estamos aqui falando como se tivesse acontecido ontem. Nós vamos estar sempre falando. Eu acho que só isso que eles não fizeram, na estratégia deles, não tinha essa teimosia nossa, essa persistência nossa. Mas vamos continuar sendo persistentes. Eu só queria, para concluir, acho que nós já estamos encerrando, né? Só queria registrar o seguinte: quando nós estivemos lá para identificar as quadras, Amelinha, as quadras, eu não vou exagerar porque eu não tenho com precisão, além das quadras confusas, com tudo isso que o Domingos Galante fez, foi encontrada uma vala comum. Que eu esqueci de falar, mas tinha uma vala clandestina, segundo os coveiros, isso lá naquele tempo. Aquela mesma vala clandestina que nós abrimos lá em Perus, também tinha na Vila Formosa. E ela, segundo aqueles funcionários, foi nos anos 90, eles diziam que tinha sido jogado ácido para nunca mais, para aquela ossada desmanchar, não sei.
Então, Agora, tem uma outra vala que era onde era a administração do cemitério, que essa que fizeram, em cima da vala, fizeram uma laje de cimento e e foi bem socado aquela Cruzeiro, né? ossada. Fizeram um Ali cruzeiro no depois, Cruzeiro, e fizeram o Cruzeiro. Ali Construíram mesmo. um cruzeiro depois. Construíram um Cruzeiro. Um cruzeiro, um tipo de Ali oratório. embaixo é aquela vala clandestina, que, para mim, são duas, eu penso, pelas informações. Aquela e a outra, né? Então, sobre isso que eu queria falar. Estou encaminhando um requerimento para que a gente, na Comissão da Verdade, lógico que nós vamos ter que analisar Perus com todo o problema que parou a identificação, mas eu acho que a gente tinha que abrir um capítulo especial sobre Vila Formosa, que é muito mais mal documentado, estudado do que Perus. Vila Formosa, porque até então, o que aconteceu? Estava o Ministério Público Federal, estava a Polícia Federal, e aí foi sugerido que parasse a investigação até a posse do novo governo, para saber qual o novo governo que ia assumir, era Dilma que ia assumir, foi nos últimos dias do governo Lula, para ver qual seria a orientação da Polícia Federal, da investigação. Então, tudo cessou para que fosse retomada no ano passado. O ano passado acabou, 2012, já começou 2013 e nunca mais tocou no assunto. Então, estou fazendo um requerimento para a retomada da questão de Vila Formosa. Bom, podemos ir... Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alguma questão da mesa? Dona Hilda, queria agradecer a senhora, seus filhos, e nós vamos retomar essa história por recomendação, por orientação. O FON, o jornalista Antônio Carlos Fon volta a depor, junto com o Celso Horta e a Cida, né, Aparecida, e outras pessoas que estiverem faltando, nós vamos tomar. Então, muito obrigado para a senhora. Ô, Adriano, eu só queria fazer como resolução aqui, além de com a palavra ter a oitiva do Antônio Carlos Fon, do Celso Horta e outros, inclusive os outros irmãos, né, da família Virgílio, para dar um depoimento, quer dizer, que se a audiência do Virgílio tivesse uma outra a ser combinado e que fizesse também, a gente já tivesse uma articulação para ver quem é, o Risadinha, ele é funcionário estadual ou federal, para a gente fazer a convocação pela comissão estadual ou articulado com a Comissão Nacional, dependendo do vínculo que ele tem. Ele era funcionário público estadual, ele era sargento da PM. A última informação que se tem, ele se aposentou e estaria morando na região de Piracicaba. Mas são informações que precisam ser confirmadas, não sei se está vivo. Para poder fazer a convocação, né? Que ele tinha que ser convocado aqui para vir a comissão para esclarecer. Eu acho que talvez pela situação também, eu já falei da audiência das crianças, que isso aí a gente vai organizar, mas também que tivesse audiência sobre a situação dos cemitérios e que chamasse a procuradora, né, da República, que está à frente do inquérito policial sobre o caso do Virgílio Gomes da Silva. Me permite, Amelinha? Me permite? Antônio Carlos Fon com a palavra. Eu sugeriria que se oficiasse o comando da PM, que tem o controle tanto dos ativos quanto dos inativos. Aceito o encaminhamento. Para encaminhamento. Para identificação junto ao comando da PM. Bom. Acho que está encerrado. Bom, aqui nós vamos parando por aqui. E vamos agora pegar o caso para analisar do Aloysio Palhano. Obrigado.
dar uma examinada para ver se a gente consegue apressar um pouco mais as investigações, tá bom? Para você conhecer um pouquinho lá. Entrega para o deputado isso, e aí ele passa. Muito obrigado. Não, pode deixar a tela. Já vamos para o Luiz e o Paliano. Vamos lá? Vamos retomar? Vamos retomar a sessão? Viu, pessoal? Antes de reabrir a sessão, queria fazer um comentário fora da sessão. O companheiro aqui, Antônio Escobar, ele falou que Virgílio Gomes da Silva está fora da sessão, só estou falando no microfone, não está nos autos. Que o Virgílio teve 3 mortes, 3 assassinatos. Um, quando da sua morte, o segundo, quando do filme. O segundo, quando do livro do jornalista Fernando Gabeira, O Que é Isso, Companheiro? E o terceiro, do filme do Barreto sobre o sequestro do embaixador americano. Você sabe que eu queria fazer um comentário jocoso, irônico. O filho do Barreto fez o filme sobre o Lula.
e destruiu a biografia do Lula. Destruiu. Embora um filme que era para fazer exaltação, aquela coisa toda, destruiu a biografia do Lula. Eu não tenho autorização para dizer, nem nunca ouvi dele, mas sei que uma das maiores tristezas e mágoas do Lula é o filme que o cara tentou fazer sobre a vida dele e destruiu a biografia dele e da família dele por consequência, tá bom? Então, você vê que a maldade é hereditária. Vamos lá. Thaís, vamos lá? Aloysio Paliano. Dá o requerimento. Tá aí? Tá. Esse é Aloysio? Aqui tá certo. Vamos lá. Audiência. Sessão está reaberta. Audiência sobre o caso do desaparecido político Aloysio Paliano Pedreira Ferreira. Data 25 de fevereiro de 2013, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 10ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro de 2013, às 14 horas. No caso, 16 horas, na Assembleia Legislativa do Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre o caso de Aloysio Paliano Pedreira Ferreira, desaparecido em maio de 71. Objetivo: esclarecer que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Bom, então, Thaís Barreto, Memorial Aloysio Paliano. Vamos começar. Aloysio Paliano Pedreira Ferreira, desaparecido em 20 de maio de 1971. Nome completo: Aloysio Paliano Pedreira Ferreira, data de nascimento 5 de setembro de 1922, local de nascimento Pirajuí, São Paulo. Organização política: Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Dados biográficos: nasceu em Pirajuí, São Paulo, em 5 de setembro de 1922, filho de João Alves Pedreira Ferreira e Enise Paliano Pedreira Ferreira. Casou-se com Leda Pimenta em 1947, com quem teve 2 filhos, Márcia e Onésio, militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e desaparecido político desde 20 de maio de 1971. Filho de fazendeiro, perdeu o pai aos 10 anos de idade, indo morar com a avó materna em Niterói, Rio de Janeiro. Formou-se em advogado em 1948 pela UFF, trabalhou no Banco do Brasil e teve atuação sindical intensa, tendo sido 2 vezes presidente do Sindicato dos Bancários, cuja direção deixou ao ser eleito presidente da CONTEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito. Em 1962, tornou-se vice-presidente da CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores. Por conta de sua destacada atuação sindical, viajou por diversos países socialistas. Com o golpe de 1964, foi demitido do Banco do Brasil e teve seus direitos políticos cassados. Asilou-se, então, no México, nesse mesmo ano, onde editava o Correio Brasiliense, jornal dos exilados políticos. Do México, foi para Cuba, onde colheu cana, trabalhou na Rádio Havana e foi representante do Brasil na OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade. Retornou clandestinamente ao Brasil em 1970. Nesse período, fez raros e breves contatos com a família, sendo que o último foi no dia 24 de abril desse mesmo ano, e, a partir de então, não houve mais notícias de Paliano. Posteriormente, descobriu-se que ele havia sido sequestrado, preso e morto por agentes do regime militar.
dados sobre sua prisão e desaparecimento. Seu sequestro e prisão, provavelmente, deu-se a partir da denúncia do agente policial infiltrado Cabo Anselmo, uma vez que este era o contato de Palhano com a VPR. Sua prisão e morte foram denunciadas por ex-presos políticos. Altino Rodrigues Dantas Júnior, à época preso político, relatou que, por volta de 16 de maio de 1971, Aloísio chegou ao DOI-COL de São Paulo, trazido do Seminário do Rio de Janeiro. Dias depois, estiveram juntos tratando